Bitcoin, 69.283 dólares nesse momento. A gente acabou rompendo ali o topinho anterior. Inclusive aqui um candle que muitas vezes acaba sendo um candle de manipulação, de busca de liquidez. Você vai ver sempre isso em vários tempos gráficos, né? No diário, no semanal, né? Tem muita gente que usa essa informação de candle aqui como um candle de ineficiência, né? O que era para ser uma força compradora, ou se o gráfico tiver oposto, né? Uma força vendedora, né? Um candle vermelho, e rapidamente a gente volta, né? A favor do movimento vigente contrário, né? Acaba sendo um candle de ineficiência, ou seja, um candle para uma busca de liquidez. Tá bom? Então, nesse momento a gente acabou vindo aqui, né? Quando a gente olha para um tempo gráfico como um gráfico semanal, cara, não dá para ignorar os fatos, né? Que a gente começa a ter divergências no RSI, né? Retestes de fundo, força no RSI, tá? Eu não vejo aqui o mercado indo 40 ou abaixo, como muita gente fala, tá? Eu acho que quem ficar esperando os 40 vai ter uma grande probabilidade de ficar de fora do movimento de alta do BTC. Eu não estou dizendo que o BTC não vai perder os 60, ok? Essa é a nossa expectativa. Mas eu acredito que a gente possa ir. 50 mil não perde, na minha visão, não perde 50 mil. No meu alvo ali é entre 59 e 55, tá bom? Mas para dar um pouco mais de margem, vou usar o termo que até os 50 é plausível do BTCI. Primeiro nível de FIBO, 57 mil dólares. Tá? Então, para mim, né, dentro dessa zona aqui, a gente vai estar trabalhando aqui o fundo do BTC. Entre abaixo desse fundo, no meu ver até os 55, 53, para mim é formação de fundo absoluta ali. Ok? Muito por conta do RSI em nível de sobrevenda, tá? Desconsidere o tempo de queda, entenda qual o tempo gráfico está corrigindo. Se ele já cumpriu o objetivo, eu não preciso mais olhar para baixo, porque o objetivo foi concluído, como todos os ciclos aconteceu, tá? Semanal sobrevenda, semanal sobrevenda, semanal sobrevenda, semanal sobrevenda, independente do tempo. Por isso que alguns corrigem por mais tempo, outros são mais rápidos. A intensidade de queda sempre é aos mesmos pontos, semanal e nível de sobrevenda. Para ter algum tipo de retração um pouco mais profunda, como muitos esperam, esse gráfico teria que esfriar e depois desabar. Que eu não acredito que isso vai acontecer. Acredito que a gente vai acumular dentro desse range, perder fundo e estourar a boca do balão nos próximos 3 meses, na minha opinião. Ok? Não desconsiderando tudo aquilo que a gente já viu ao longo da semana, né? Retângulo anterior, a maior zona de acumulação do ciclo, tudo o que você tem de candle vermelho no gráfico são zonas de suporte. Eu vou deixar uma linha aqui, ó. Você tem aqui a zona de suporte, você tem toda essa bagunça aqui como zona de suporte, você tem esse aqui, esse fake suporte que agora é uma resistência, que foi onde a gente bateu, tá? Então agora a gente está aqui no meio do caminho, entre uma resistência e entre um suporte. É um range perfeito para uma acumulação. Porque muita gente vai shortar no pullback e muita gente vai comprar a zona de suporte. No momento que estourar, meu caro, aí vai explodir a boca do balão. Mas diminuindo o gráfico aqui para o gráfico diário, né? Colocando aqui, a gente vê que existe esse pivô de alta, que não existe pivô de alta em tendência de baixa. Lembre-se disso. Sempre que você tiver um pivô de alta em uma tendência de baixa, geralmente é uma armadilha, geralmente é uma busca de liquidez em um tempo gráfico menor. Nunca esqueça disso. Lembre-se que o último topinho válido, pelo menos desta movimentação, é este topinho aqui, e tudo que acontece abaixo dele é um topo descendente, mesmo que tenha feito um fake pivô de alta, ok? Mesmo que tenha rompido uma linha de tendência de baixa, porque isso aqui não é a LTV principal. A LTV principal, ela encontra-se aqui atrás, ok? Lembre-se disso, tá bom? Então não olhe para essa LTV como um ponto isolado. Olha, viramos a tendência. Não. Para virar essa tendência vai levar um longo período de tempo e provavelmente a gente perde o fundo antes de virar essa tendência, ok? Mas diminuindo o tempo gráfico, entendendo que isso aqui não é um pivô de alta, ok? Porque o último topinho tá aqui em cima, a gente pode diminuir para o gráfico de 4 horas. E no gráfico de 4 horas a gente vê que a gente veio exatamente aqui nessa zona de liquidez. Qual que é a expectativa agora, Samuca? Olha, a expectativa é a gente confirmar esse falso rompimento, vir abaixo desse candle vermelho aqui, tá? Consolidar um pouquinho aqui, retestando esses topos e voltar aqui para baixo. A curto prazo, eu vou considerar aqui esse primeiro fundinho aqui, 64.500.
essa é a maior probabilidade aqui no BTC no curto prazo, tá? Inicialmente perda de 68.800, ok? Depois segura um pouquinho, retrai um pouquinho, ou muitas vezes o que o mercado faz? Para no meio do caminho, tá bom? Então você tem um topo aqui em cima, você tem um fundo aqui embaixo, aí o mercado, né, ou os formadores de mercado faz o preço ficar trabalhando no meio do caminho, então ameaça um pivô, volta abaixo e fica trabalhando aqui, ó, no meio do caminho, no meio dos dois pontos, máximo e mínimo, e depois ele vai a favor do movimento vigente, tá bom? Então, curto prazo, expectativa é uma volta para 64, 66.500, 66.400, ok? Dentro do gráfico de 12 horas, nada mudou, tá? A gente vai para o nível de sobrevenda, a gente não fez nenhum pivô de alta, a gente está em topos e fundos descendentes, dentro da última zona de suporte, que é aqui, dentro de níveis de resistência, que é aqui, ó. É óbvio, pessoal, a gente está dentro desse retângulo. Bate aqui, 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 bate aqui. A gente está dentro desse retângulo. É óbvio, o mercado vai ficar gerando liquidez para os dois lados. Não se iluda quanto a isso, tá bom? Não fique caçando pivô dentro de uma consolidação. Isso não existe. Isso é uma consolidação. Quando você tiver um movimento direcional, aí você procura um pivô de alta. Mas se você está no movimento de consolidação, não procure pivô de alta, porque isso é só busca de liquidez bilateral. Busca para cima, busca para baixo, busca para cima de novo, busca para baixo e vai para cima e vai para baixo e vai ficar assim até acabar essa acumulação. E lembre-se, pô, mas a gente não tinha perdido a linha de tendência? Exatamente, essa é a pergunta que eu ia fazer. Não tinha perdido a linha de tendência? Por que o mercado não caiu então? Porque isso não é um movimento de impulso, tá óbvio, também porque a gente não perdeu o último fundo válido, 65 mil dólares, como a gente falou daquele último fundo ali. Mas a gente ainda vai perder esses pontos, a gente ainda vai lá embaixo, a gente ainda vai validar essa estrutura. Nós estamos em desenvolvimento dela. Então não se iluda com esses movimentos de alta nem de baixa, apenas entenda o que está acontecendo para você acabar não sendo liquidez. Lembre-se e olhe atentamente não só para o RSI semanal, mas principalmente para o MACD no gráfico semanal e para o PPO. Olha, não falta muito para isso aqui virar para verde não. É 1 ou 2 semanas a gente vira o MACD para verde. E o PPO, mais 2 ou 3 semanas. O MACD vai virar já para verde. E você está acreditando que o mercado vai cair mais. Quando esse cara virar para verde, historicamente, sempre simbolizou a estrutura de acumulação do BTC. Então cuidado com essa narrativa de 30, principalmente os mais extremos, 30, 20 mil dólares. Ah, porque a guerra é Estados Unidos, Irã, Israel. Toma cuidado com isso, hein? Você vai ficar de fora desse movimento. Eu estou muito bullish com o BTC, não quer dizer que eu seja o dono da verdade, nem que eu esteja correto. Mas o mercado caiu 50%, já bateu no alvo de pivô do gráfico de 2 semanas, tá com o MACD quase virando para verde, 2 semaninhas vira para verde, tá com o RSI com divergência, tá com o PPO virando para verde, corrigiu o gráfico de 6 meses, sobrevenda semanal, primeira estrutura 57 mil dólares, o preço bateu 59. Toma cuidado com querer esperar os 40 mil dólares, hein? Para você não ficar de fora. Trabalhe o seu DCA desses pontos aí para baixo, senão você vai acabar ficando de fora desse movimento. Depois vai vir aqui me xingar. Já estão falando que eu sou emocionado e um monte de outra coisa, né? Isso a gente vai ver. Nas próximas semanas a gente vai ver isso daí. Nos próximos 3 meses a gente vai descobrir isso daí. Eu comprei. Eu prefiro estar comprado quando os indicadores ou o gráfico me aponta uma possível região de fundo do que ficar querendo caçar um fundo exato e ficar de fora do movimento. Porque quando começa a subir, numa acumulação, o preço tem que ficar ameaçando cair mesmo. Agora, quando começar a subir, não dá tempo de estar até falando que o Samuca aprendeu com o Lianov, só fala de alta agora. Pô, isso aí é brincadeira, né? A gente acertou aí bastante coisa, graças a Deus. Eventualmente a gente vai errar, é óbvio, ninguém é perfeito, só Jesus é perfeito. Mas graças a Deus a gente acertou todos os movimentos até agora. E pra mim, você ainda tem aí mais algumas semanas pra acumular. Lembre-se que acumular não é você comprar. Olha, o preço bateu 59,130. Eu comprei ali. Acumular não é isso. Acumular é você comprar o máximo que der barato. Se o preço está trabalhando de 65 ou sub 70 até os 55 que seja, a sua função é acumular o máximo que der nessas regiões baratas.
Região barata, não é um preço, é uma região, é um range. O meu range é de 66 para baixo. Eu tô comprando 66 e 65. Minha primeira compra foi 65,227. Minha segunda compra foi 66,200 e alguma coisa. Minha segunda compra. A minha próxima compra é de 63 aos 60. E o restante todo se perdeu 60. O meu objetivo é ficar até os 50%, 50, 60% comprado entre 63 e os 60. E na perda, aí, meu amigo, é marreta. Aí é para comprar tudo que der, inclusive operações alavancadas, que a gente vai discutir isso depois. Agora, lembre-se que de 60 mil dólares para os 45 que muita gente acredita que vá, e não estou dizendo que é impossível, mas a cada dia que passa torna-se mais improvável, é uma porcentagem de 20%, um pouquinho mais de 20%. O risco de você ficar de fora de movimento, ele está sendo muito maior do que você querer acertar o olho do mosquito. Eu já disse isso aqui várias vezes e reitero. Abaixo dos 70 mil dólares é DCA absoluto para você que gosta de DCA. Compras mais pesadas abaixo dos 65 mil dólares, abaixo dos 66, que é o último fundo válido. A gente ainda vai perder esse fundo? Muito provavelmente para validar a estrutura. Mas você está tendo a oportunidade de acumular barato. Agora, se você comprou no 110, 100, 90, 95, você comprou errado. Então você pode estar aqui com medo de comprar. Mas aqui é a hora de você comprar. Não no 69, ok? Não estou falando do 69. Estou falando da região de preço. Porque depois fala que, olha, o Samuca ficou com fome e mandou comprar no 72. Como já falaram aqui. Olha, o Samuca ficou com fome. 69 falou, vou comprar. E só escuta aquilo que quer. Não tem um mínimo de consciência para entender aquilo que a gente está falando aqui. Você está tendo a oportunidade de acumular. Depois, não adianta chorar quando for tarde demais.